Olá, tudo bem? A família é considerada a célula máter de uma sociedade. E esta analogia faz todo sentido, pois assim como as células têm um papel fundamental na manutenção e vida de um organismo, a família também cumpre um papel na formação de uma sociedade forte e saudável. E para que uma nação seja forte, ela precisa ser formada por indivíduos convictos de que a verdade, a ética, as leis e os valores morais são inegociáveis. Afinal, são esses valores que trouxeram a sociedade até aqui. E a responsabilidade na formação dos filhos, ou melhor, cidadãos, deve ser compartilhada em uma aliança entre um homem e uma mulher. Agora tente imaginar o futuro de uma nação em que o número de divórcios aumentou 270% nos últimos 30 anos. Pois é, esta é a realidade do nosso país. Mas afinal, o que a Bíblia diz sobre o divórcio? Existe algum motivo pelo qual Deus concorda com o divórcio? O assunto é sério, não saia daí. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o casamento nunca foi um ritual ou uma cerimônia criada por uma igreja ou instituição. O casamento, na verdade, é um princípio de Deus. E a palavra princípio, neste caso, quer dizer fundamento, uma lei. E este princípio aparece pela primeira vez no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. No capítulo 2, verso 24 diz: "Portanto deixará o homem pai e mãe, juntar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne." Este verso já deveria gerar nas pessoas uma grande dúvida. Ora, se para Deus um homem e uma mulher, quando se casam, se tornam uma só carne, como pode Deus aceitar a quebra de um princípio que Ele mesmo estabeleceu? Aqui vai uma regra de hermenêutica. A Bíblia nunca se contradiz. E se você encontrar dois versos contraditórios, acredite, é um erro de tradução. Por exemplo, o texto que muitos cristãos usam para se sentirem confortáveis em relação ao divórcio está em Mateus capítulo 19, verso 9. Porém, se você pegar 5 Bíblias de 5 editoras, cada uma vai lhe dar uma justificativa diferente para a quebra do matrimônio. Por que isso acontece? Porque existe uma lei no Brasil chamada Lei de Direitos Autorais. Essa lei impede que 2 editoras traduzam textos da mesma forma, sem que uma tenha que pagar royalties para a outra. Agora, qual é o impacto disso na vida do cristão? Depende. Por exemplo, se você for usar o texto de Mateus 19:9 como justificativa para se divorciar, é melhor você saber o que diz o texto no original. Mas antes de falarmos sobre isso, você precisa entender como funciona a tradução de Bíblias no Brasil. A tradução mais antiga da Bíblia para o português foi feita por um missionário calvinista chamado João Ferreira de Almeida em 1681. Ele traduziu boa parte das Escrituras, porém ele deixou várias lacunas, vários textos sem tradução. Por exemplo, tem capítulos que ele não traduziu, ou fez parte pela metade. Outros deixou alguns versos sem tradução. Então, quando uma editora compra os direitos de João Ferreira de Almeida, ela precisa terminar de traduzir os textos que ele não traduziu. Para isso, as editoras têm uma junta de tradutores. E se uma editora usa os textos traduzidos por outra editora, ela é obrigada a pagar royalties para a editora que traduziu aquela parte. Para não ter que pagar os royalties, elas traduzem os termos usando palavras diferentes. O problema é que muitas dessas palavras tiram o verdadeiro significado daquilo que Deus realmente disse. Claro que dependendo da palavra e do contexto, traduções diferentes não mudam a essência nem o significado. Porém, tem situações que tira do leitor a revelação de Deus, ou pior, leva a pessoa a cometer um erro por tomar uma decisão achando que Deus disse algo que na verdade ele não disse, porque o termo traduzido é completamente diferente do original. E o texto de Mateus 19:9 é um exemplo disso. Por isso os teólogos orientam: para estudar a Bíblia, utilize várias traduções. E para saber exatamente o que Deus disse, use a tradução mais antiga possível. E se ainda tiver dúvida, recorra ao original. Vamos analisar o texto? Vou usar a tradução Almeida Corrigida Fiel. Ela apresenta exatamente o que Jesus disse em relação ao motivo pelo qual Deus tolera o divórcio. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19, vamos ler a partir do verso 3. Mas antes de ler o texto, deixa eu te explicar o contexto. Os fariseus queriam descredibilizar Jesus. Então eles pegavam alguns textos do Antigo Testamento e apresentavam a Jesus para ver se ele tinha alguma resposta ou se cairia em contradição. Neste caso, eles pegam um texto de Deuteronômio capítulo 22, verso 1, que fala acerca da carta de divórcio e que gerava muitas dúvidas entre os judeus. E esse assunto era tão delicado e importante, como é até hoje, que até os discípulos de Jesus chegaram perto para ouvir o que ele tinha a dizer. Vamos ler? Então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe:
É lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Repare dois pontos importantes em torno da resposta de Jesus. Primeiro, veja que Jesus se refere ao casamento como um fundamento estabelecido por Deus no princípio da criação. Segundo, ele responde com uma pergunta. Vocês não leram que no princípio Deus fez o homem e a mulher e que uma vez casados se tornariam uma só carne? E no verso 6 ele reafirma que o princípio continua valendo. Vamos ver? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Aí os fariseus disseram: Então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, permitiu repudiar vossas mulheres. Jesus quis dizer assim, mandou não. Por causa da dureza do coração de vocês, ele permitiu. E permitir é diferente de mandar. Eu posso permitir você fazer uma coisa sem concordar com aquilo que você está fazendo, não é verdade? Então preste atenção. Por causa da dureza dos vossos corações, ele permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Olhe ele voltando ao princípio. Ele permitiu, mas o projeto de Deus desde o início nunca foi esse. Agora preste atenção no verso 9, onde ocorrem os maiores erros de tradução. Preste atenção, é Jesus dizendo: Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. No original, o termo usado por Jesus é exatamente esse: fornicação. Se a sua Bíblia estiver diferente disso, risque e escreva fornicação. Em algumas Bíblias, a palavra fornicação foi trocada por adultério, infidelidade, imoralidade sexual, sexo ilícito, prostituição, impureza, e assim vai. Ou seja, para não pagar royalties, a editora que traduziu corretamente como fornicação, eles trocaram as palavras. Veja bem, os fariseus usaram o texto de Deuteronômio 24, verso 1, e Jesus vem e esclarece o texto de Deuteronômio. Vamos ler? Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e a despedirá da sua casa. Ou seja, se um homem tomar uma mulher por esposa, porém descobrir que ela se comportava de forma indecente, e a palavra indecente quer dizer o seguinte: aquele que fere o pudor, a moral, os bons costumes, que viola as restrições sexuais. Ou seja, o sexo foi criado para ser feito dentro do casamento. E se o homem descobrisse que a mulher havia fornicado e por isso se sentisse enganado, neste caso, por causa da dureza de coração do homem em perdoar, Moisés permitiu que ele se divorciasse. Bom, mas vamos voltar em Mateus 19:9. Trocar o termo fornicação por outro tem gerado um problema sério dentro das igrejas, pois muitas pessoas usam essas traduções erradas para justificar a quebra do matrimônio, e pior, crendo que Deus está endossando sua decisão. Aí eu te pergunto, é ou não é importante saber exatamente o que Deus diz? Agora, o que é a fornicação? E como se aplica ao contexto do casamento? Fornicação é a relação sexual fora do casamento. Quem se enquadra na condição de fornicador? Todas as pessoas não casadas, ou seja, os solteiros que praticam sexo. Uma pessoa casada que faz sexo fora do casamento não é fornicação, é adultério. Então entenda o seguinte: Deus não admite o divórcio em hipótese alguma. Do outro modo, estaria violando um princípio que ele mesmo criou. Agora, se no dia do casamento o homem descobrisse que a mulher não era mais virgem e por isso se sentisse enganado, então ele poderia naquele momento anular o casamento. Sabe aquela expressão antiga usada em casamentos em que o celebrante pergunta: se alguém tiver alguma coisa contra essa união, fale agora ou cale-se para sempre? Deve ter nascido aí. Agora, se o homem a tomasse por esposa, ou seja, fosse para a noite de núpcias e tivesse relação com ela, o casamento já estaria consumado. Mesmo porque o rompimento do ímen nem sempre ocorria na primeira relação, e eles sabiam disso. Agora, uma curiosidade: as mulheres não tinham o mesmo direito de anular o casamento? Tinha. Porém, naquela época, isso era raríssimo de acontecer, e por vários motivos. Só não vou entrar em detalhes aqui para não perdermos o foco. Vamos voltar ao texto. A resposta de Jesus foi tão clara que era só por fornicação que até os discípulos ficaram escandalizados. Verso 10. Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ou seja, se o homem não pode se separar, é melhor nem casar. Aí Jesus respondeu:
Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Traduzindo, na linguagem de hoje, é verdade, nem todos conseguem aceitar esta realidade, mas aqueles que entendem o princípio, a seriedade de um casamento, esses compreenderão a importância de permanecer casado. E como foi um discípulo que respondeu dessa forma, e não um fariseu, olha o que Jesus disse na sequência, verso 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Eunuco é um homem incapaz ou incapacitado de ter relações sexuais. Porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados por homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. O que Jesus quis dizer? Ou seja, se você é discípulo e quer fazer a coisa certa, se quiser ter relações sexuais com uma mulher, então se case. Do contrário, você vai incorrer no pecado da fornicação. E os fornicadores não herdarão o reino dos céus, ainda que sejam salvos. Bom, assim como ficou claro para os discípulos, eu entendo que este vídeo fecha a questão. Do contrário, teríamos que rever a teologia e desconsiderar todas as passagens em que Deus condena o divórcio. Por exemplo, em Gênesis diz: não separe o homem o que Deus uniu. No livro de Malaquias, Deus diz que odeia o divórcio. O fato é que, para não incorrermos no erro de ler a Bíblia a fim de atender às nossas necessidades, temos que ler de forma neutra, pois não é a Bíblia que tem que se adaptar à nossa vida. Nós é que temos que adaptar a nossa vida aos princípios da Palavra de Deus. Lembrando que, para Deus, você se tornou uma só carne com seu cônjuge. E a pessoa só é livre para se casar novamente quando um deles venha a falecer. O apóstolo Paulo era casado. Como ele se separou, optou por ficar sozinho. Ele não se casou de novo para herdar o reino de Deus. Eu não sei se você sabe, mas existe uma grande diferença entre ser salvo e herdar o reino de Deus. Se você não entende sobre isso, assista os 2 vídeos no canal sobre salvação. Lá explico em detalhes. E para você que ainda não se casou, peça a Deus para que Ele mostre a você a pessoa certa, pois é do interesse de Deus que as pessoas se casem e tenham famílias saudáveis. Agora, como Deus vai te mostrar a pessoa certa se você não ora nesse sentido? Lembre-se, mesmo casando-se com a pessoa certa, as dificuldades sempre existirão. Por isso Deus une pessoas tão diferentes, para que o casamento aperfeiçoe o casal. Eu vou te dizer uma coisa, não existe nada impossível para Deus, mas tudo depende de oração. Um grande abraço, que Deus te abençoe e te leve a conquistar coisas que jamais imaginou. Até a próxima!